este governo há 7 anos escolheu nacionalizar parte do capital da TAP. Escolheu, sem estar obrigado a isso, por nenhum compromisso anterior, escolheu remeter para o Estado o risco da operação que a TAP envolve enquanto operadora de transporte aéreo. E, fruto dessa escolha e fruto dessa responsabilidade, os contribuintes portugueses já puseram na TAP mais de 3 mil milhões de euros e, porventura, se contabilizarmos estes 7 anos, até mais do que isso. E não sabemos o que é que virá ainda a seguir. E agora, 7 anos depois, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, como se nada se tivesse passado, anunciam a pretensão de privatizar a empresa. Ou seja, fizeram um primeiro processo de nacionalização parcial do capital, fizeram um segundo processo de nacionalização total do capital da TAP, para, ao fim e ao cabo, oferecerem agora ao mercado a possibilidade de adquirir a empresa. De facto, isto é de um desnorte, de um desleixo, de uma irresponsabilidade que não pode passar em claro. As escolhas têm consequências e eu quero que os portugueses estejam atentos às consequências das escolhas voluntárias, assumidas, convictas do governo do Partido Socialista. Quem ouvisse, e os senhores são detentores dessas imagens e dessas palavras, o Dr. António Costa em 2014, com aquela ênfase comicieira, dizer que a TAP tinha que ser do Estado. Quem ouvisse o ministro Pedro Nuno Santos, com aquela voz comicieira, dizer que o Estado tem de mandar na TAP. Quem for recordar os fundamentos da nacionalização de 2016, que inverteram a privatização que tinha sido feita, e for comparar esses discursos com aquilo que os governantes dizem hoje, das duas uma, ou dizem que estes senhores não estão bem, ou então dizem que eles não sabem o que é que andam a fazer com o dinheiro dos contribuintes. E eu quero aqui denunciar isso com toda a frontalidade. Reitero que aquilo que o Governo fez em 2016, revertendo o processo de privatização da maioria do capital, que tinha sido iniciado pelo Governo anterior, foi um crime político e um crime financeiro. Foi um crime político que está provado, que é assumido e confessado pelos próprios. Porque aquilo que eles fizeram em 2016 é o contrário do que estão a fazer agora. Portanto, eles próprios se confessaram perante o julgamento da opinião pública. Cometeram o crime e, nesse caso, temos que lhes conceder, enfim, essa homenagem, confessaram o crime. Portanto, são culpados e confessaram-se culpados. Do ponto de vista financeiro, foi um crime, porque isso obrigou a um esforço de contribuição do Estado para aguentar a operação da TAP, nomeadamente com os efeitos da pandemia, muito maior do que aquele que era suposto, muito diferente daquele que aconteceu noutros países da Europa. Eu dou-vos o exemplo da Alemanha, onde o Estado injetou dinheiro na Lufthansa, já foi ressarcido desse dinheiro e já recebeu até os juros dos empréstimos que fez à companhia, coisa que não vai acontecer em Portugal. Em Portugal, a notícia é aquela que está subjacente à sua pergunta. Um novo aumento de capital, um novo reforço. A TAP, com os socialistas, é um poço sem fundo. E, portanto, por isso é que os socialistas, que eles próprios já perceberam isso, agora já falam em privatização. Agora, estas coisas não podem ser incólumes. Isto não se pode brincar com milhares de milhões de euros dos impostos dos portugueses, das empresas e das famílias portuguesas, e fazer de conta que nada se passa e ainda ter o descaramento, como o Governo tem e este Ministro em particular, de alijar as responsabilidades e empurrá-las para os outros partidos, que é uma coisa absolutamente, enfim, inexplicável. E volta a ser agora um crime político e financeiro esta reprivatização? Eu isso não sei, porque eu não sei em que condições é que a reprivatização vai ser feita. O que eu sei é que o Primeiro-Ministro já assumiu que talvez seja inviável, para não dizer impossível, vender a TAP pelo preço correspondente ao dinheiro que o Estado lá meteu. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, a conclusão é óbvia. Foi mais uma vez um mau negócio para o Estado, ou será um mau negócio para o Estado. Mas eu nem sequer conheço quais são os contornos dessa privatização. Mas eu repito, o crime político e financeiro foi cometido em 2016. O Sr. Ministro das Infraestruturas, por exemplo, quando foi instado a comentar as minhas declarações, enfim, que reproduziram exatamente o que estou agora aqui a dizer,
veio disfarçar e enganar os portugueses, falando da necessidade que houve em 2020 de acudir a uma necessidade premente de todas as companhias aéreas, nomeadamente aquelas que, enfim, como a TAP, tinham capital público, de acudir a uma necessidade por via do definhamento completo da operação por causa da pandemia. Mas é que eu não falei disso. Eu não falei da necessidade que houve em 2020 de os Estados-membros da União Europeia ajudarem as suas companhias aéreas num processo que era difícil, como ajudaram as empresas, com mecanismos de apoio, com mecanismos de auxílio perante a falta de condições de operação. Não. Vamos responder por aquilo que são as opções voluntárias, aquelas que não têm a ver com o ambiente. Em 2016 não havia nenhum problema financeiro, não havia guerra, não havia pandemia. Pelo contrário, o país estava a crescer, vinha de um processo de recuperação iniciado precisamente pelo governo anterior, estava a conceder aos cidadãos uma recuperação de rendimentos, estava a recuperar emprego, estava num ciclo de desenvolvimento. E foi nessa altura que, com grande convicção política, o Dr. António Costa, o Dr. Pedro Nuno Santos, o Dr. Fernando Medina, a Dra. Ana Catarina Mendes, a Dra. Mariana Vieira da Silva, aqueles que hoje são os detentores da governação em Portugal, optaram por nacionalizar metade da participação social da TAP, assumindo para o Estado as responsabilidades e os riscos que antes tinham sido atribuídos aos privados. E isso foi um crime. Eu quero aqui dizer com todas as letras, sem problema nenhum, foi um crime político e financeiro que está a custar milhares de milhões aos contribuintes portugueses.